Eu busco aqui no canal é mostrar que o autismo não é o fim, né? O autismo é o começo de uma outra etapa. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Autismos e Nós. Eu sou Cíntia, mãe de uma menina autista de 6 anos, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como é que foi o diagnóstico da Elídia, né? Como que foi a descoberta do autismo da nossa filha. Bom, a Elídia, ela foi uma criança considerada típica até os 2 anos de idade. Quando eu falo típica, eu falo dos marcadores de desenvolvimento, né? Ela já falava aos 2 anos, ela olhava nos olhos, ela chamava as pessoas, pedia, né? Ela pedia frutas, suco, água. Ela tinha todos esses marcadores até os 2 anos. Então, ela era considerada uma criança típica. Tem funcionários vendendo substâncias. Que menina feia! Olha o cabelinho de ravengar dela! Se você souber. Olha o cabelinho de ravengar dela! Olha que cabelinho de ravengar! Olha só! Olha que bebelo de ravengar! Lá, 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 lá. Manda um beijo. Dá um tchau. Faz careta. Bota a língua pra fora. Bocão. Manda um beijo. Porque em algumas Tchau. regiões você vê que a polícia não Te amo. conseguiu encontrar quem vendeu. Chama mamãe. Então, que pediu auxílio, Fala, mamãe. informação, denunciando. Pai. Porque locais apontados Galinha. pelo cidadão que já trabalhou Dá um beijo na cocota. na qual tinha Dá um beijinho nela, dá. Dá um beijinho nela. esse cidadão. Aê! Dos 2 até os 2 anos e meio, ela começou parando de olhar a gente nos olhos, né? Ela começou a correr de um lado para o outro da varanda da nossa casa, e sim, ininterruptamente, muitas vezes. E também a escola também nos chamou para uma reunião e sinalizou que no lugar dela descer no escorrega, por exemplo, ela dava voltas em volta do brinquedo. E o mais, digamos que mais visível foi a fala. Ela foi diminuindo até parar totalmente de falar. Isso aos 2 anos e meio. Que aí foi onde nós vimos que realmente não era normal, não era uma preguiça de falar, não era nada desse tipo, apesar de termos levado em pediatra, mas ela também não tinha o conhecimento necessário para poder diagnosticar o autismo da Elídia. E aí nós descobrimos em junho de 2018, se não me falha a memória. Na semana seguinte, né, nós tivemos uma reunião com a escola e aí eles nos sinalizaram algo que deveria ser investigado, nós fomos ao neuro. E o neuro, na primeira consulta, né, era bem visível. Depois, né, analisando a realidade, nós também vimos que realmente era visível o autismo da Elídia. Então, ele na primeira consulta, ele já disse que provavelmente, né, era quase certo o autismo. E aí, para que nós pudéssemos já entrar com as intervenções, as tais intervenções, ele já nos deu um laudo, ainda não fechado, mas para efeito de tratamento já estava definido como autismo. Que solicitou uma ressonância, se não me falha a memória, né, que não deu nada. Isso não era para diagnosticar o autismo, e sim para eliminar outras possibilidades. E aí, de fato, eu, como, né, não vou ficar numa única opinião, eu levei mais 2 profissionais, né, uma outra neuro e uma psiquiatra infantil, e todos eles deram o mesmo diagnóstico para nossa filha, autismo. E aí, a partir daí, eu fui entender de fato o que era o autismo e o que eu poderia fazer para facilitar
esse processo de desenvolvimento da nossa filha. E aí eu comecei a levar nos profissionais que eu encontrei, porque eu não tinha referência nenhuma, eu não sabia se existia uma fono boa ou ruim, para mim fono era fono, então eu comecei a levar na TO, na fono, e aí fui fazendo ecoterapia, e aí entra a natação, e aí, né, faz aquela cesta de terapias. E nesse momento, principalmente esse momento inicial da descoberta do autismo, é um momento muito difícil para a família. Muito difícil, quando eu falo muito difícil, é muito difícil mesmo. A impressão, assim, eu vejo muitos relatos de pessoas que são a favor desse termo que eu vou falar para vocês e outros que são contra. E eu vou explicar o meu entendimento dos dois ângulos a respeito do termo luto do autismo. Para mim, eu vou falar que eu já perdi uma pessoa muito querida e muito próxima. E eu vou explicar o porquê que as pessoas usaram esse termo para designar esse momento inicial da descoberta do autismo. Porque a sensação da descoberta do autismo é como você perdeu uma pessoa muito querida. Aí você fala, mas você não perdeu a sua filha? Lógico que não, né, gente? Mas a sensação que o nosso corpo mostra, que ele demonstra, que ele nos faz sentir, é aquela sensação de estar perdendo uma pessoa querida. Porque é uma sensação assim de, acho que é um pesadelo. Vou abrir os olhos amanhã cedo e isso vai ser só um pesadelo. É uma descrença, sabe? Assim, ai, não pode ser comigo. Ai, não, isso não pode ser com essa pessoa. Ai, isso não pode ser com a nossa família. Então, esse momento é um momento que todas as famílias vão viver, né? Uns vão sofrer um pouco mais, outros vão sofrer um pouco menos. De repente, na mesma família, um vai sofrer mais, outro vai sofrer menos. Eu assim, falando para vocês abertamente, eu sofri muito uma semana. Uma semana eu sofri muito. Eu sofri médio 15 dias. No mês seguinte, eu estava estudando para aprender o que era o autismo. Então, assim, a maneira com que você lida com aquela informação que te é passada, com aquela situação, é diferente de uma pessoa para outra, tá? Eu tive uma reação, o meu marido teve outra reação, então não tem como mensurar isso, né? Cada um vai agir de uma maneira, até porque somos pessoas diferentes, assim como os autistas são diferentes. Mas o que nós não podemos fazer é deixar esse medo, deixar essa insegurança, deixar de repente essa falta de informação congelar as nossas atitudes. Então, assim, o que eu busco aqui no canal é mostrar que o autismo não é o fim, né? O autismo é o começo de uma outra etapa, sabe? Uma etapa muito diferente, bem mais trabalhosa, lógico, né? Bem mais difícil, você vai ter muito mais obstáculos, mas ela tem momentos maravilhosos também. Então, assim, a realidade está ali exposta, né? Ela é a sua realidade agora. Então, se você fechar os olhos ou se você abrir os olhos, a realidade vai ser a mesma. Mas se você abrir os olhos e escolher ver e entender o que aquela situação tem de bom, provavelmente você não vai mudar a sua realidade, mas ela vai ficar menos sofrida. Então, assim, a nossa realidade hoje, né? Eu sou uma pessoa imensamente melhor como pessoa, como mãe, como, sabe, como amiga, como vizinha, como qualquer pessoa, como uma pessoa, um ser no mundo. Eu sou muito melhor hoje depois do autismo da minha filha. Então, assim, eu aproveitei essa oportunidade, né, de ser melhor. Então, essa mensagem pode ajudar alguém que esteja precisando, esteja numa situação de desespero, numa situação de não saber o que fazer com a informação. Compartilhe esse vídeo, mande para alguém. Essa pessoa pode se sentir melhor. Tá? Grande abraço.